Olá. Bem, continuando nosso conteúdo sobre demografia, hoje falaremos sobre transição demográfica. Estou gravando essa videoaula usando o aplicativo Zoom, fazendo uma reunião comigo mesmo para poder fazer essa videoaula. A transição demográfica é um dos assuntos mais importantes relativos à demografia. É um daqueles assuntos cujas consequências são mais sentidas e, portanto, é bastante cobrado em questões de vestibulares, principalmente daqueles vestibulares que tendem a cobrar mais as atualidades. A transição demográfica, portanto, é um dos assuntos importantíssimos, daqueles que todo aluno, todo candidato deve ter domínio quando vai para uma prova de seleção. Bem, antes de falar sobre a transição em si, é bom a gente contar primeiro uma breve história, que é a história do crescimento populacional. Se a gente observar esse gráfico, a gente percebe muito claramente que a população mundial ela vai ter um crescimento vertiginoso nos últimos séculos apenas. Durante a maior parte do período da era cristã e até mesmo antes dela, o crescimento populacional era muito pequeno porque era muito condicionado por fatores que limitavam esse crescimento, como, por exemplo, a falta de alimentos, como, por exemplo, várias epidemias. Aí nesse gráfico tem um destaque grande para a peste negra, que dizimou grande parte da população europeia e parte da população asiática no século XIV. Então, eram vários os fatores naturais, guerras também, para citar um fator geopolítico. Então, vários os fatores que limitavam esse crescimento populacional, ok? Nos últimos séculos, sobretudo a partir da Revolução Industrial, houve um crescimento exorbitante da população mundial. Isso se deve, sobretudo, aos avanços que vieram nesse mundo moderno pós-Revolução Industrial. Para começar, houve avanços tecnológicos, científicos, que permitiram, por exemplo, a criação e a invenção de vacina, de antibióticos, medicamentos. O conhecimento médico-sanitário permite medidas de profilaxia para poder evitar várias doenças. Então, todos esses fatores, por exemplo, eles tendem a tornar a população com uma expectativa de vida maior, aumenta a sobrevida da população. Associado a isso tudo também, claro, a educação, o acesso ao conhecimento, a melhoria na produção de alimentos, tudo isso faz com que a população mundial tenha um salto grande em termos de expectativa de vida. E isso faz também com que a população cresça, uma vez que, aumentando a expectativa de vida ou reduzindo a mortalidade, você aumenta também o crescimento vegetativo. Morre menos gente, portanto a população tende a crescer mais. Ok? E se vocês perceberem aí no finalzinho do gráfico, já no final deste século, do século XXI, se percebe uma tendência de desaceleração no crescimento da curva. Isso se deve a um outro fator importante, que é a redução da natalidade. Desde as últimas décadas e ao longo das próximas décadas, a quantidade de filhos por mulher, primeiro nos países desenvolvidos e agora, e daqui para frente, nos países subdesenvolvidos, a quantidade de filhos por mulher, a fecundidade, vai ter uma tendência de diminuição. Então, cada vez nasce menos crianças. Então, isso vai fazer com que essa curva de crescimento populacional ela tenha uma desaceleração desde as últimas décadas do século XX e, sobretudo, ao longo desse século XXI, ok? Essa história que eu acabei de contar tem muito a ver com a transição demográfica. Transição demográfica é justamente esse processo que tem como causa algumas melhorias do progresso social, tecnológico e urbano e científico e, como consequência, a oscilação negativa das taxas de natalidade e de mortalidade. Ok? Então, a gente pode falar que a transição demográfica, como ela está ligada ao progresso e ao desenvolvimento,
ela acaba atingindo de forma desigual os diversos países do mundo. Países mais desenvolvidos já passaram pela transição demográfica e países em desenvolvimento estão completando a transição demográfica. Já aqueles países subdesenvolvidos, onde a pobreza é mais crônica, a transição demográfica está em seus estágios iniciais. Então, é um processo que ele demanda tempo, demanda algumas medidas de desenvolvimento social e econômico e tecnológico e científico, e por isso cada nação, cada população vai estar em um ponto diferente dessa transição demográfica, ok? Então vamos começar pela primeira fase, que é a fase de pré-transição. Nessa primeira fase, uma fase de equilíbrio primitivo, a população, uma população geralmente rural, arcaica, pobre, onde as tecnologias não são difundidas, essa população ela tem uma alta natalidade e uma alta mortalidade, ok? Nasce muita gente porque medidas anticoncepcionais são desconhecidas e pouco difundidas, porque, de forma geral, a mulher é muito dependente do homem, ela não ingressa no mercado de trabalho em sociedades mais atrasadas, e por isso ela tende a se casar muito cedo. As famílias são mais numerosas, pois não há planejamento familiar. Então, tudo isso faz com que a natalidade seja elevada. E a mortalidade também é elevada porque o acesso a hospitais, medicamentos, vacinas, saneamento básico, alimento, é geralmente muito precário. Portanto, ao mesmo tempo que nasce muita gente, também morre muita gente. E por isso o crescimento vegetativo é baixo. Nasce muita gente, mas em compensação morre muita gente. Então a população tende a crescer muito pouco. E são populações predominantemente jovens, uma vez que a expectativa de vida é baixa. Então, muita natalidade, muitos jovens na população. E como a mortalidade é elevada, são poucos aqueles que conseguem romper a barreira dos 60 anos, portanto, a expectativa de vida é muito baixa, população predominantemente jovem. Na segunda fase, é uma fase de aceleração demográfica, que em épocas anteriores também foi chamada de explosão demográfica. É uma fase na qual o crescimento vegetativo passa por um aumento vertiginoso. Isso se deve à diminuição da mortalidade. De forma geral, nessa fase, as sociedades elas se urbanizam, o acesso a saneamento básico, a hospitais, ao conhecimento médico, a campanhas de vacinação, ele é melhor nas cidades, portanto, isso aumenta a expectativa de vida, reduz a mortalidade e por isso a população cresce muito, porque ela mantém a natalidade elevada e a mortalidade diminui. Então, os avanços científicos, os avanços médico-hospitalares, sanitários, na produção de alimentos também, em vários casos, tudo isso reduz a mortalidade e faz a população crescer demais. Ok? Na terceira fase, é uma fase onde a população, o ritmo de crescimento tende a desacelerar, uma vez que a natalidade também vai diminuir. Esse progresso social, por exemplo, coloca a mulher no mercado de trabalho. Portanto, nas novas gerações, as meninas elas tendem a se casar mais tarde. Elas tendem a priorizar, por exemplo, a carreira profissional, a estabilidade financeira, e é algo típico das novas gerações. O planejamento familiar se torna mais difundido, assim como os métodos contraceptivos. Então, isso tudo acaba reduzindo a natalidade. O custo de vida é mais alto, o trabalho infantil ele passa a ser proibido, passa a ser condenado. Então, ter filhos é ter gasto, não é ter mão de obra em casa. Então, tudo isso faz com que as famílias optem por ter cada vez menos filhos, o que vai reduzir a taxa de natalidade, ok? Reduz a fecundidade, o número de filhos por mulher. E com isso, o crescimento vegetativo também vai diminuir. Na quarta fase, é uma fase de estabilização da população, um equilíbrio, só que agora numa população de maior progresso socioeconômico. E nesse equilíbrio, onde natalidade e mortalidade são baixas, o crescimento vegetativo também é baixo. Nasce pouca gente e morre pouca gente. Então, o saldo, positivo ou negativo, vai ser sempre muito baixo.
E, além disso, a população envelhece. Já que nasce pouca gente, vai ter poucos jovens. E se morre pouca gente, a expectativa de vida aumenta. Então, são muitos aqueles que rompem a barreira dos 60 anos. Ainda mais se a gente for parar para pensar que em décadas anteriores, quando a população estava em estágios mais atrasados da transição demográfica, a natalidade era mais alta. Então, se a natalidade era alta há 50, 60 anos atrás, isso vai redundar em maior número de idosos agora ou daqui a 10 anos. Portanto, vai haver um envelhecimento populacional, ok? Algumas sociedades também passam por um período pós-transição demográfica. E um dos exemplos disso é a Rússia. A Rússia passou por diversas crises econômicas desde a década de 80 até final da década de 90. E isso acabou levando, inclusive, a um crescimento da taxa de mortalidade, enquanto a natalidade continuava despencando, a ponto da mortalidade ultrapassar a natalidade. É a implosão demográfica ou pós-transição demográfica. E, de forma geral, várias populações do mundo têm essa tendência, ok? No Brasil, por exemplo, para algumas projeções feitas para os próximos anos, feitas pelo IBGE, a revisão de 2017, que é essa linha azul aí, que é a última revisão que se tem notícia, dá conta que em 2047 a população brasileira vai atingir seu pico máximo e depois disso vai haver um processo de redução populacional. Ou seja, a mortalidade vai ultrapassar a natalidade. Ok? Sobre transição demográfica, portanto, é isso.